e que não falte nada na casa do teu povo que te adora em espírito e em verdade. Em teu nome, Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Aleluias, glória a Deus. Queria que vocês recebessem com uma grande salva de palmas a bispa mais linda de Pernambuco. Glória a Deus. Agora aplauda ao Senhor. Boa noite, igreja. Quem estava ontem conosco no nosso arraiá? Descansaram? Amém? Comeram bastante? Quem comeu bastante, dá uma glória a Deus aí. Eu gosto de ficar pro final da festa, porque aí começam as promoções. Quando você começa a comprar no começo, você gasta seu dinheiro, mas você vai ficando pro final, aí você se dá bem, que você come o triplo, né? Quem ficou pro final e comeu nas promoções? Deixa eu ver vocês, os espertos, glória a Deus. Queridos, sejam bem-vindos. Quero mandar um beijo, um abraço para quem está online. Temos 40 pessoas online. Deus abençoe tua vida. Essa noite nós estamos iniciando. Alô, alô. Estamos iniciando uma nova série de palavras. E eu fiquei incumbida de iniciar a nossa série, mas já venho com reivindicações. A nossa série chama Profetas, mas hoje eu vou começar falando de uma profetisa. Então, por favor, Rafael, coloque uma mulher nessa imagem em nome de Jesus, amém? Profetiza, porque nós temos profetisas. Não são somente homens, e eu não estou aqui como feminista, mas eu estou aqui como uma profetisa do meu Deus. Então, cadê as mulheres amadas aqui? Diga, eu sou uma profetisa no nome do Senhor, amém? Semana que vem, em nome de Jesus, Rafael vai ter colocado aqui. Culpa do Rafael, gente. Virou pastor, fez besteira. Olha isso, falou, né, Alexandre? Aleluia. E hoje eu vou começar falando de uma profetisa. Hoje eu quero dizer para vocês que existe lugar e Deus ama as mulheres. Então nós vamos começar falando sobre Débora. Vira para quem está do seu lado e diga, você conhece Débora? Você já estudou sobre Débora? Hoje nós vamos falar sobre uma grande mulher de Deus. E quando o Alexandre falou, você vai pregar a primeira palavra, falei, que bênção. Vou levantar a bandeira das mulheres, porque grandes mulheres são citadas na Bíblia. E nós geralmente falamos, claro, com honra, com amor dos homens. Mas quero dizer que aqui não cabe aquele olhar patriarcal e machista. Nós temos um Deus que ama as mulheres e que deu autoridade e unção para grandes mulheres na história. E eu sou uma delas e você é uma delas. Cadê as mulheres aqui? Glória a Deus. Mas eu quero dizer aos homens que a palavra também é para você. Porque através da vida de mulheres, vocês homens aprendem, amadurecem e crescem. Se você está perto de alguma mulher, dá um sorriso para essa mulher e diga, eu vou aprender com a tua vida. Não é só você que vai aprender com a minha, eu vou aprender com a tua vida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Abram comigo, se nós vamos falar de Débora, nós vamos falar de Juízes. Abram comigo, lá em Juízes capítulo 4, nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 24. Aqui vai ter a Bíblia ou não? Vai? Amém, obrigada. Vamos lá, vamos comigo. A palavra de Deus diz assim sobre Débora. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 2. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. Diga comigo, Jabim. Era o rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete Agoim. Versículo 3.
os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Digam comigo, os israelitas clamaram ao Senhor. Versículo 4. Naquela época, Débora, profetisa e mulher de Lapidote, liderava Israel. 5. Aqui. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que julgasse as questões entre eles. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhes disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. E ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos. Versículo 8. Baraque disse a ela: Débora, se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não vou. Débora respondeu: está bem, eu vou com você. Saiba, porém, que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulun e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. E quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, aqui começam as fofocas. Sísera reuniu os seus 900 carros de guerra, feitos de ferro, e todos os seus soldados, de Arosete a Goim, ao rio Quizon. Débora também disse a Baraque: vá, esse é teu dia em que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Quero ouvir um amém. E então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor confundiu Sísera, diga, confundiu, todos os seus carros de guerra e o seu exército à espada. E Sísera desceu do carro de guerra e fugiu a pé, aleluia. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete a Goim. Todo o exército de Sísera caiu, diga glória a Deus, a espada, e não sobrou um só homem. Versículo 17. Sísera, porém, fugiu a pé, o único que sobrou, para a tenda de Jael. Diga comigo, Jael, grande mulher de Deus, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: vem, entra na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. E ele disse: estou com sede, por favor, dê-me um pouco de água. E ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Sísera disse à mulher: fica na entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Versículo 21. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E então
cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou ali à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali Sísera caído, morto, e com a estaca atravessada nas têmporas. Versículo 23. E naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, diante dos israelitas. Os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, o rei cananeu, até que o destruíram. Quero ouvir um amém da igreja. Eu não sei se vocês já tinham lido sobre Débora, mas eu gosto de entender o cenário, o que estava acontecendo. Nós não podemos simplesmente falar de alguém sem falar da história desse alguém. E o tema da minha palavra hoje é o levantar de Débora, que levanta um exército. Débora, aqui, ela nos é apresentada como uma profetisa, uma juíza em Israel e a mulher do teu marido. Então aqui, Débora nos é apresentada primeiramente como uma profetisa, como uma mulher de Deus. E naquele tempo, durante o período, após a morte de Josué, os israelitas, eles passaram por um ciclo de pecado, de omissão, de opressão, de iniquidade. Israel estava passando por um momento, sabe daqueles momentos assim, obscuros da história? Esse era o cenário de Israel. Israel simplesmente tinha dia que adorava a Deus e tinha dia que se afastava de Deus. Israel estava longe da presença de Deus. E naquele momento, Débora, ela é levantada por Deus, uma mulher como uma juíza. Então juízes começaram a dar ordem, juízes começaram a organizar o ambiente, a colocar leis. E Débora é a única juíza mencionada, mulher, na Bíblia. Então nós podemos dizer que Débora, ela foi pontual no seu tempo. Débora foi levantada por Deus num momento tão machista, tão patriarcal, que não cabia espaço para uma mulher alcançar lugares tão altos. Débora foi levantada como uma improvável naquela época, para que ela estivesse à frente das leis de Israel. Então esse era o cenário aqui desse Juízes capítulo 4. Um momento de inconstância, um momento de um povo longe da presença de Deus. E essa noite, igreja, eu quero começar a minha palavra declarando sobre a tua vida que o tempo da constância em Deus chegou sobre nós. Quero ouvir um amém? Que você não vai viver por emoções, que você não vai viver por eventos, por cultos. Nós não vamos viver a nossa vida por inconstâncias. Nós seremos constantes na presença do Senhor. Os eventos acontecem, as dificuldades vêm, mas não é porque nada disso acontece, ou tudo isso acontece, que nós vamos nos afastar de Deus. E aqui nós estamos diante de um povo, que quando Josué morre, eles se desgovernam. E é por isso que eu costumo ensinar a todos que estão perto de mim, que você não pode ser crente só quando você tem um pastor, que você não pode ser crente só quando você tem uma igreja, que você não pode ser um homem de Deus e uma mulher de Deus só quando tem alguém no comando te liderando espiritualmente. Nós devemos
ser mulheres e homens de Deus, independente do evento, independente da circunstância, seremos constantes na presença do Senhor. Quero ouvir um amém? Aquele povo, ele estava em pecado e idolatria. Israel, ele estava carente de um Deus. E não porque Deus não estava presente, mas porque eles não buscavam a Ele. Porque eles se afastavam. E o pecado nos afasta da presença de Deus. Só que quando o Senhor quer corrigir teu povo, quando o Senhor quer me corrigir, quando o Senhor quer te corrigir, Ele sabe alinhar o nosso coração. Afinal, Ele é o oleiro. Ele sabe alinhar o barro dele. E aqui em Juízes capítulo 4, Deus nos mostra que Ele usa situações adversas para nos trazer de volta para a casa do Pai. E o que eu vim para te dizer essa noite é que se teu coração estava longe, hoje é dia de voltar para a casa do teu Pai. E aqui no capítulo 4, a Bíblia nos instrui, nos diz que Jabim, ele era o líder da oposição de Israel, ele acabou sendo um instrumento de bênçãos na vida de Israel. Porque quando o mal chega, quando a adversidade chega, nós não podemos enxergar a adversidade como algo ruim. Nós precisamos enxergar como um momento de crescimento e amadurecimento. Então aqui, o povo de Israel só foi clamar a Deus porque Jabim estava querendo derrotar Israel. Vira para quem está do seu lado e fala: os seus problemas hoje podem ser a sua maior bênção. O povo se viu obrigado a clamar a Deus. Eles estavam passando por todas as iniquidades, mas espera aí. Diante dessas dificuldades, só tem uma pessoa, alguém que vai poder salvar a gente, que vai poder libertar a gente. E esse nome é o Deus de Israel. Então nós vamos ter que acabar voltando e se prostrando ao Senhor. Eu não sei se vocês conhecem aquela expressão, a síndrome do perseguido. Já ouviram alguém dizer: ah, isso acontece comigo? Nossa, ninguém me ama, ninguém me quer. Esse povo tem inveja de mim. Alguém já ouviu isso? Isso é inveja. Ninguém me ama. Isso é a síndrome do perseguido. E são essas oposições na nossa vida que vão nos levar ao nível de maturidade e crescimento, e vamos recalcular rotas. Quando Israel estava ali derrotado, Deus começa a usar as situações para que o povo enxergasse a necessidade de clamar e adorar a Ele. Outros deuses eram aclamados, outros deuses eram adorados, mas o único Deus que precisava e necessitava ser adorado não era, foi esquecido. Então as gerações iam se firmando longe da presença de Deus. E sabe qual é o nosso problema, igreja? Que a gente esquece de quem de fato nos trouxe a vida. De quem nos trouxe a vida, nós esquecemos. E a gente começa a se preocupar com os pecados dos outros, e a gente começa a não se preocupar mais com os nossos pecados. E se nós fôssemos somente nos preocupar com os nossos pecados, com as nossas brechas, com as nossas dificuldades, sobraria tempo até, mulheres, de fazer uma hidratação no cabelo. Mas sabe por que nós não temos tempo para nada? Porque ao invés de nós olharmos para nós nos preocupamos com o pecado de todos que estão perto da gente. Vira para quem está do seu lado e fala: já olhou para o seu coração hoje? É isso que importa. Deus mexe com as nossas estruturas, para nós sairmos da posição de vítima
e nos coloca em posição de autoridade. Essa noite quero dizer que você não é mais vítima, que hoje Deus está levantando você numa porção de autoridade. Ah, ninguém me ama, o povo tem inveja de mim. Dane-se os outros, o que Deus acha de você é o que importa na tua vida, em nome de Jesus. Só que quando a gente começa a falar de alinhamento, o amém diminui, o glória a Deus vai diminuindo, porque ninguém quer olhar para o próprio pecado. Israel não queria olhar para o próprio pecado, Israel queria falar do outro, Israel queria justificar todas as iniquidades, Israel queria falar dos pecados dos cananeus, Israel tinha todas as justificativas, Israel não queria falar dos próprios pecados, mas a verdade é que enquanto nós não alinharmos o nosso coração, é impossível olharmos para o outro e querermos que ele também seja alinhado. E sabe que quando eu estava estudando, Deus falou comigo que o arrependimento não está na moda lá no mundo. Lá no mundo ninguém se arrepende de nada, não. Lá no mundo as pessoas fazem o que querem fazer e fazem, matam por um centavo, às vezes por nada, e não existe arrependimento. Se lá no mundo não está na moda o arrependimento, no céu continua na moda e sempre vai estar. Arrependimento é ato profético de sobrevivência do crente. Israel não estava se arrependendo, Israel estava na justificativa. Ai, bispo, mas eu já fui ferido, eu já fui injustiçado, eu já fui caluniado, eu já fui humilhado. Se você está perto de alguém que você ama, bate palma para essa pessoa. Nossa, parabéns, que bom que você foi humilhado, que bom, glória a Deus. Tá, o seu discurso não vai mudar nada na tua vida. Você vai continuar fazendo discurso de calúnias e isso não vai mudar nada na tua vida. Mas o teu arrependimento, o meu arrependimento, muda tudo na minha história. Existem pessoas que passam anos falando das calúnias que sofreram, que passam anos falando das injustiças da vida. Isso só atrasa o projeto de Deus para as nossas vidas. O passado não te pertence mais, virou memória. O que nós estamos vivendo hoje, o que Israel precisou entender naquele momento, em Juízes, é que ou eles se arrependiam, ou eles seriam aniquilados. Israel precisou passar pelo arrependimento. Diga comigo, arrependimento. E eu quero dizer, você que está anotando e gosta de anotar a palavra, é crente de verdade. O mal que veio para você não é para te matar, mas é para te aprimorar. Tudo que acontece na nossa vida não é para matar a gente, é para aprimorar, para que a gente cresça, para que a gente evolua. Ah, bispo, mas você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando na minha vida. Senta comigo para eu te falar o que estou passando, que você vai chorar. Porque eu também já passei por muitas situações difíceis e passo. Mas não é por isso que eu me afasto da presença de Deus. Não é por isso que eu não me arrependo, não é por isso que eu não olho os meus erros. E existem situações que vêm sobre as nossas vidas para nós vivermos de fato o arrependimento e o aprimoramento na presença de Deus. Israel estava vivendo esse momento, esse era o cenário de Débora. Mas sabe qual é o problema do ser humano na época de Débora e na nossa época? É que nós entregamos o nosso coração a pessoas e não a Deus. Nós entregamos o nosso coração a pessoas e não a Deus. Fulano te criticou, ai, não vou mais para a igreja. Ah, virou a cara para mim, você sai do ministério. Não, gente, é sério, acontece. Você não foi alistado para agradar homens, queridos. Você foi alistado para agradar o coração de Deus. Paulo já dizia isso. Paulo já dizia, se eu agradar o coração dos homens, eu não sou servo de Cristo. Nós estamos aqui para agradar a Deus.
E sabe qual é a sociedade que nós estamos inseridos? Amamos mais o social do que o devocional. Amamos mais o social do que o devocional. Se amássemos mais o devocional, as igrejas estavam abarrotadas, tinha fila para entrar nessa igreja. Mas as pessoas, elas vivem por status, elas vivem por achismos, porque o outro vai achar, porque o outro vai dizer. E as pessoas vão morrendo, e as pessoas não vão conhecendo a verdade, e as pessoas não vão sendo libertas. Israel estava vivendo o social. A iniquidade era para todo lado, era pecado, não tinha arrependimento. Mas em nome de Jesus, a Sara Pernambuco é uma igreja que ama o devocional, que ama o Deus Altíssimo, que nós estamos aqui para nos arrependermos todos os dias. E sabe qual foi o pior dessa história? É que o inimigo estava dentro de casa. Quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus, geralmente a gente acha que o inimigo está fora, né? O pior é quando a gente descobre que o inimigo está dentro de casa. Vira para quem está do seu lado e fala, misericórdia. A perseguição veio lá de dentro da terra prometida. Meu Deus, é Canaã, é terra prometida. Aqui todo mundo é amigo, aqui todo mundo é irmão. Diga assim, sei. Não. E sabe o que mais dói na nossa vida? São as pancadas de quem está dentro, perto da gente. Não é? Porque quem está fora, quem não tem vínculo, pode bater o que for, não vou sofrer, não vou ficar amargurada. O problema é quando as pancadas são de dentro da nossa família. Só que hoje eu quero ensinar algo para vocês, vou chocar alguns, mas você precisa aprender. Posso falar? Aleluia. Seu pai, se você é casado, cadê os casados aqui? Deixa eu ver vocês. Aleluia. Quem é casado aqui? Papai, mamãe, vovó, vovô, titia, papagaio, periquito, não é família, é parente. E você fica se preocupando com família. Você tem que se preocupar com parentes, você tem que se preocupar com a tua família que está dentro da tua casa. Família é quem? Quem é casado? É teu marido, é tua mulher, são seus filhos, são seus netos. Essa é a tua família. Mas tem gente que fica doído e doída por pancadas de parentes. E eles vão mesmo vir com tudo. Mas nós precisamos aprender que cada pessoa tem o seu lugar no nosso sistema, na nossa vida. E Israel estava passando por um momento que a pancada estava vindo de dentro. E aí como é que você faz? Quando você tem adversidades com os seus parentes. Cadê as sogras? Tem sogras aqui? Sogra não é família, sogra é parente, amém? Mas tem sogra e sogro que quer achar que é da família. E você vai resolver, não é comigo não, tá? É com a psicologia. Sogra não é família, sogra é parente. Sogra e sogro são importantíssimos. Mas o que eles dizem para você não pode ter peso maior do que sua própria família. Só que eu conheço filhinho de mamãe, casado, que escuta mais mamãe do que a mulher. E aí você quer resolver os problemas da tua casa, sendo que você está cheio de problema fora para resolver e não resolve as coisas de dentro. Não quero gerar nada. Já gerando. Deus vai te dar armamentos para você suprir essa guerra, amém? É guerra, irmão. Vira para quem está do seu lado e fala, casa com a pessoa certa, para ter o sogro certo, para ter a sogra certa, aleluia. É guerra, meu irmão. É guerra. Mas voltando aqui, imagina quando tiver difícil no seu casamento e você mudar de mulher toda vez que tiver difícil. Aí não dá, né, gente?
Problema é que o ser humano, ele foge das responsabilidades. O ser humano não quer organizar a vida, não quer enfrentar. O ser humano quer a coisa mais fácil. Tá difícil com fulano, arruma outro. Tá difícil com ciclano, arruma outro. Nessa igreja está difícil, vai para outra igreja. Nessa igreja está difícil, vai para outra igreja. Acha a igreja em Pernambuco para dar certo você. O problema não é a igreja. O problema é que você tem que enfrentar os seus problemas na igreja que Deus te colocou. Mas tem gente, cada dia é uma igreja. Eu acho isso uma loucura, não tem raízes. Você nunca vai ter raízes assim. Israel estava assim. Era de pecado em pecado. Não dava certo aqui, vai para outro Deus. Mas esse Deus não, idolatrava outro. Era de Deus em Deus. Sendo que eles tinham que resolver o problema deles com o Deus de Israel. Mas eles não faziam isso. E nos tempos de hoje nós fazemos isso, né? Nós queremos resolver problemas instantaneamente, mas nós não queremos ficar de frente com os problemas e resolver as situações. Deus te chamou para ter raízes, amém? E existe uma frase que eu e a Alexandra, a gente sempre fala para a nossa liderança. Líder tem que ter história. Se você não enfrentar os gigantes da tua vida, que história que você vai ter? Pai, mãe, cadê os pais e as mães aqui? Levanta assim a mão, deixa eu ver vocês. Se vocês não enfrentarem gigantes com os seus filhos, que história que os seus filhos vão ter para contar de vocês? Se toda vez que aparece alguma situação, ao invés de você ajudar, ao invés de você lutar as guerras, matar gigantes, você vai embora. Você tem que ter história para contar com os seus filhos, com os seus netos e com as próximas gerações. Você precisa ter história com a tua família. Quero ouvir um amém? E nós sabemos que a graça de Deus nos basta. Quando eu sou fraca, que eu sou forte. E sabe por que Débora era falada na Bíblia, primeiramente como uma profetisa? Porque a coisa mais importante da vida de Débora era ela com Deus. A Bíblia cita Débora, primeiramente, não como a mulher, a esposa de Lapidote, mas ela é citada como uma mulher profetisa. Deus não te chamou para ser advogado, para ser médico, para ser psicólogo, para ser estudante, antes de ser um homem ou uma mulher de Deus. Depois da Bíblia dizer que ela era mulher, que ela era profetisa, aí que a Bíblia diz, e ela era casada com Lapidote, ela era uma juíza. Só que os valores estão invertidos no mundo. Mas com Deus nós precisamos entender que os valores são contrários. De nada adianta eu ser tudo lá fora se eu não tenho a presença de Deus aqui dentro. As pessoas precisam nos conhecer como uma grande mulher, como um grande homem de Deus. Aonde você passa, por onde você passa, como é que hoje as pessoas te conhecem? Ou você nem abre a boca para abençoar as pessoas? É num simples momento, você está jantando em algum lugar, no final você paga a conta e você fala amém, Deus te abençoe. Você está sendo boca profética para aquela pessoa. Você passa e agradece e fala amém, Deus seja contigo. Você recebe um telefonema, no final você fala amém, Deus te abençoe. Como é que a tua linguagem, a nossa linguagem, ela tem que ter aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe, misericórdia, Deus é fiel, Jesus está no comando, Jesus te abençoe o tempo todo. Mas existem aqueles que faziam parte do povo de Israel, que tinham vergonha de dizer do Deus que ia trazer a salvação para eles. E sabe o que Deus tem me ensinado nesses anos de vida com Deus? Que a mesa que eu sento pode abortar o meu destino, ou pode me levar e promover para o lugar da promessa.
com quem você tem se reunido? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que frequentam a tua casa? Quem são as pessoas que têm teu coração? Débora é citada o tempo todo como uma profetisa e como uma grande mulher de Deus, uma líder à frente. E essa noite, Deus quer te levantar como um profeta e uma profetisa dessa geração. O teu nome precisa estar escrito em algum livro de alguém. O teu nome tem que estar escrito em algum momento na vida de alguém. Teu nome tem que estar escrito. A Bispa Aninha, nossa, grande mulher de Deus, eu lembro do dia em que ela me batizou. Bispa Aninha, naquele dia que eu estava lá, naquele lugar, naquela sala, e ela olhou para mim e falou, Jesus era comigo. Essa mulher, aquela mulher que um dia me deu um abraço e falou palavras de salvação. É isso. Como que as pessoas te conhecem? Vira para quem está do seu lado e fala, há tempo de mudanças em nome de Jesus. Nós vamos poder mudar, graças a Deus. Nós podemos nos modificar, nos reconstruir, alterarmos a nossa rota. E Deus nos dá sempre uma chance. O povo de Israel estava tendo uma grande chance naquele momento. E Deus estava com ele. Sabe o que mais eu amo na palavra de Deus? É que sempre que o povo clama por ele, ele já está na frente na guerra e já fazendo a vitória acontecer. Esse é o Deus que nós servimos. Que a gente às vezes nem sabe como que vai ser, mas a gente já sabe que ele é o dono da vitória, então que vai acontecer em nome de Jesus. Isso me faz lembrar de Noé. Quando ele estava lá construindo a arca, não tinha uma gota de chuva. Mas ele permaneceu obediente, ele permaneceu na palavra, ele permaneceu ciente de que Deus uma hora ia fazer acontecer. Quando o povo de Israel começava a dar voltas no muro de Jericó, lembra? Ninguém enxergava, ninguém via rachadura nenhuma, e Deus ficava falando, continua sem ver nada acontecer. Quando Naamã estava mergulhando a 6ª vez, ele estava lá obediente, ele nem imaginava que a próxima vez seria o momento da cura. O que Deus quer falar conosco aqui é que os problemas que você está passando, pode ser que vai para o último segundo do segundo tempo, a vitória vai chegar. Se você toma posse, começa a dar glória a Deus onde você está. Pode ser o último segundo do segundo tempo. Se Deus falou, vai acontecer na tua vida. Último segundo do segundo tempo. Último segundo do segundo tempo. Vai acontecer na tua vida, sabe por quê? Porque o que Deus fala, Ele faz. Ele vai fazer. Mas a gente tem que estar em arrependimento e em obediência. E aí o povo clama, e Deus responde com o levantar de uma mulher. Deus envia Débora. Deus levanta Débora para quebrar padrões. Débora estava ali, uma improvável. Vamos ver qual vai ser o próximo homem. Deus levanta uma mulher. E quando Deus levanta Débora, ela é apresentada como uma profetisa e como uma esposa. Por isso que Deus escolheu ela. E sabe o que Deus me disse quando eu estava estudando? Nós que somos casadas, nós só vamos florescer se nós estivermos debaixo da autoridade do nosso marido. Débora estava debaixo da autoridade de Lapidote. E aí eu fui atrás. Eu gosto de saber o significado das coisas. Se Débora era casada, eu queria saber o que significava o nome daquele homem. Quando alguém nasce, eu sou a primeira a ficar vendo o significado dos nomes. Porque eu acho isso muito importante. O teu nome diz a que você foi apresentado na vida.
E lapidote significa tocha. Olha como é poderoso. Débora estava debaixo da autoridade de uma tocha, impulsionando aquela mulher a ir para fora de casa, ser uma grande mulher de Deus, uma grande líder e uma juíza daquela nação. Só que Débora, antes de ser lá fora, ela era dentro de casa. Para você florescer na tua vida, homem e mulher, honra primeiro o que tem dentro da tua casa, para honrar os que estão fora da tua casa. Sabe o que acontece? Vamos para as verdades. Você tem mais paciência de ouvir todo mundo lá fora, mas não tem paciência de ouvir tua mulher dentro de casa. Aí você começa a dar mais valor às coisas de fora do que às coisas de dentro. E hoje pela manhã eu estava ministrando essa palavra, e eu ensinei à igreja a diferença do que é uma casa e do que é um lar, que eu acho que eu já falei aqui várias vezes, mas vale a pena. A diferença de uma casa e de um lar é que a casa é aquele lugar que você tem para dormir, que você acorda, que você vai trabalhar, que você vai estudar, que você volta, tua cama está lá, você deita e dorme. É tipo um hotel. Você não tem prazer nenhum, ali não é lugar de prazer, aquele lugar é como se fosse algo assim, eu tenho uma casa para morar. Um lar é o lugar que você tem prazer de estar, que você tem saudades para voltar. Na minha infância, eu gostava da minha casa, mas eu tinha saudades do lar da minha avó. Porque o lar da minha avó era aconchegante, porque era gostoso estar lá, porque tinha acolhimento, porque tinha a presença de Deus. Vocês já foram em algum lugar que vocês não se sentiram bem? Mas teve outros lugares que vocês nem queriam ir embora? Essa é a diferença de uma casa e de um lar. Meu marido costuma falar assim para mim. Eu falo, eu gosto de viajar, eu gosto de ir para hotel. Ele fala, eu só vou para hotel que seja melhor que minha casa. Porque se eu for para um lugar que é pior, não. Se eu amo o meu lar, para que eu vou sair daqui, não é? Só que tem gente que se esconde fora do lar, porque não quer voltar para o lar. Porque está sendo uma casa para ela. E sabe o que acontece, mulheres? Você tem recebido o seu marido como dentro do seu lar? Você tem recebido seus filhos como? O Alexandre me conta que quando ele chegava drogado em casa, nas épocas mais obscuras da vida dele, ele tinha uma mãe que ficava esperando na porta, e quando ela abria a porta, ela está ouvindo agora, deve lembrar disso, óbvio, que quando ela abria a porta, ao invés dela falar verdades para ele, porque ele estava drogado, ela abraçava o filho dela e falava, seja bem-vindo meu filho, que bom que você voltou. Quando o meu filho sai de casa, quando eu sei que está dando a hora dele voltar, eu já fecho a janela dele, eu ligo o ar-condicionado, arrumo a cama dele. Gente, meu filho tem 17 anos. Eu arrumo a cama dele, eu deixo o prato de comida lá na mesa dele e fico contando os minutos para o meu filho chegar. Sabe por quê? Porque o lar dele tem que ser o melhor lugar que ele tem na vida dele. Ele tem que ter saudade de voltar para o lar dele. E sabe o que acontece, igreja? Israel perdeu a referência de lar. Eles estavam vivendo no automático, na promiscuidade, no pecado. Mas Débora, foi por isso que Deus escolheu uma mulher. Ela é chamada de mãe de Israel, porque ela deu identidade àquele povo de novo e falou, nós temos para onde voltar. Sabe por que teu filho muitas vezes está longe da presença de Deus?
porque está sendo mais casa do que lar. Cadê você, profeta? Cadê você, pai? Cadê você, mãe? Fazendo daquele lugar o lugar mais sagrado da tua vida. Você tem se preocupado mais com as coisas de fora do que as coisas de dentro. Você que é filho, você está sendo chamado para fazer da tua casa um lar. Para trazer a graça de Deus para aquele lugar. Antes de Débora ser uma grande juíza, ela é colocada como uma grande mulher de Deus e esposa de Lapidote. Você quer florescer na tua vida? Cuida do teu lar. Cuida das coisas que Deus te deu. Cuida dos teus filhos, cuida da tua esposa, cuida do teu marido. Há muitos anos atrás, uma pessoa muito próxima chegou para mim, acho que o Alexandre vai lembrar. Chegou para mim e falou assim: nossa, mas ele não tem mão não? Precisa ficar servindo teu marido? Você lembra disso? Eu virei para essa pessoa e falei: ele tem 2 mãos, mas ele tem mulher. Mas é? Ah, ele não tem 2 mãos, ele tem 2 mãos, mas ele tem mulher. E na hora deu vontade, é porque, né, gente? É o Espírito. Mas na hora deu vontade de falar: por isso que você está aí divorciado. Deu vontade, mas não falei. Mas por dentro eu falei: me segura, Senhor. É por isso que famílias se desgovernam, porque ninguém cuida de ninguém. Porque todo mundo foge das suas responsabilidades. E quando Deus chama Débora, Deus está falando para essa mulher: você tem um significado importante para essa geração. Você tem que fazer diferença dentro da tua casa e fora da tua casa. Quero ouvir um amém? E quando Débora saía de casa, do lar dela, ela sempre ia para debaixo da palmeira. E o nome da palmeira era Palmeira de Débora. Olha isso. A palavra de Deus diz: ela ia para debaixo da palmeira de Débora. O lugar ficou conhecido por causa dela. E não foi ela que ficou conhecida por causa do lugar. Entenderam, gente? Os lugares que a gente chegar serão conhecidos porque chegou um grande homem, uma grande mulher de Deus. Não é porque lá é um lugar importante, é porque você chegou. Então lá é a empresa que fulano trabalha. Porque nós temos a graça de Deus. E Débora então aceitou, ela se levantou. Ela tinha um propósito, ela se posicionou, ela não disse não. Essa noite, Deus está te levantando para você cuidar das coisas que são importantes na sua vida. Deus está te dando a oportunidade de você cuidar dos bens mais preciosos da tua vida. Teu pai, tua mãe, teus filhos, sua mulher, sua esposa, teus netos. É você hoje se levantar para as próximas gerações. Hoje eu estou cuidando dos meus filhos, mas eu já estou semeando em terra fértil para os meus netos, para os meus bisnetos e para todas as gerações vindouras. Deus hoje quer levantar vocês como um grande profeta e uma grande profetisa. E Deus falou: eu vou dar vitória a vocês. E se Deus prometeu, Ele faz. Vira para quem está do seu lado e fala: tudo que Deus te prometeu, Ele vai fazer. E aquela mulher vai, aquela mulher chama Baraque, aquela mulher diz como que tinha que ser. Ela era uma líder nata. Ela começa a dizer tudo que tinha que acontecer. Ó, vai lá na tribo fulano, na tribo ciclano, reúne 10.000 homens, que nós vamos subir o monte, Deus vai nos dar a vitória. E Baraque, você vai lá. Aí Baraque tremeu e falou: eu? Sozinho? Só vou se você for comigo. Oh meu Deus, sempre tem que ter uma mulher para dar jeito em alguma coisa. Débora foi e falou: tá bom, Baraque, eu vou lá com você. Se você está aí com medo, eu vou lá com você. Mas do jeito que você está, a glória de Deus não vai vir no nome de um homem não, vai vir no nome de uma mulher.
Então eu vou lá contigo. E reuniram, e lá estavam os 10.000 homens. Só que o inimigo, os cananeus, tinham mais de 900 carros prontos para atacar. A olhos nus, era impossível que os israelitas vencessem essa guerra. Só que tem uma coisa na palavra de Deus que hoje eu vim para te falar. A palavra de Deus nos diz que a órbita da terra parou, que a chuva caiu, que era lama para todo lado, afundou todos os 900 carros, carroças que tinham. Deus, Ele aprontou o que tinha que aprontar para que a vitória fosse conseguida para os israelitas. Isso aconteceu. Na tua vida, o tempo vai parar, mas a vitória vai chegar. Ah, mas é muito difícil. Difícil eram os 900 carros. Só que quando Deus promete, Ele já viu e já providenciou a vitória. Então é no último segundo do segundo tempo, hoje, que Deus vai te dar a resposta que você queria ouvir. Hoje é Deus te dando milagre que já tinha esquecido. Ah, mas eu tinha esquecido, mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu dos seus propósitos. Deus não esqueceu do que Ele te prometeu. Você até esquece, mas Deus não. Ah é? Tem muita gente. Ah é? Tem muitos inimigos. Ah é? Tem muitos cananeus. Não quero saber. Vai lá, faz o que eu estou mandando fazer. Porque do jeito e no tempo certo a vitória vai chegar. Os planos de Deus jamais serão frustrados. E aí no final das contas, não sobrou nenhum cananeu. Todo mundo foi exumado, todo mundo foi morto. Ninguém entendeu nada, falou, meu Deus, não precisava, a gente não precisou nem guerrear. Todo mundo foi abortado, mas sobrou um. Sísera, o comandante. O que Sísera fez, o comandante do inimigo? Correu, achou uma casa lá, só que mal ele sabia que quando Deus fala, Ele faz. Ele achou que tinha sido o único. Foi bater na casa de uma mulher, logo de Jael. E aí Jael, eu achei o máximo, eu amo essa história. Porque Jael sabia que era Sísera, que era o comandante. Claro, vem cá, entra aqui. Ah, eu estou cansado. Tome um copo de leite. Toma um pano para você se cobrir. E ele achando que estava abalando. É assim que o inimigo faz com a gente. Ele acha que enrola a gente, mas a gente veio para confundir o inimigo. E aí, aquela mulher, na hora que ele adormece, o que ela faz? Pega uma estaca de madeira e enfia nas têmporas de Sísera. E mata e aniquila o último inimigo que restava. Sabe o que Deus me fala nessa história? Às vezes a gente acha que foi por um triz que o milagre chegou. E aí a gente começa a ficar desesperançoso, desesperançosa. Mas mal sabemos a gente que Deus já tinha providenciado a continuação da história. Aquele homem morreu, todos foram aniquilados. E assim como a profecia de Débora foi cumprida, que a honra da vitória seria dada a uma mulher. Jael foi conhecida como a mulher que finalizou com a vida de Sísera e deu a vitória ao povo de Israel. Assim vai ser na tua vida também. Quem tem ouvidos, ouça. Deus, essa semana, no último segundo do segundo tempo, vai trazer mensagem, profecia, milagre, pessoas, alguma coisa vai acontecer. O tempo vai até parar, a lama vai até fazer alguém se atrasar, mas o teu milagre tem hora e data marcada para acontecer. Vai acontecer na tua
tua casa, vai acontecer com os teus filhos, vai acontecer no teu ministério, na tua família, vai acontecer nas tuas finanças, em nome de Jesus. Um povo obediente, um povo que clama, um povo arrependido, é impossível não receber a honra de Deus. Impossível. Bispa, eu tenho estado em dificuldades. Eu tenho sofrido muito porque eu quero os meus filhos na casa de Deus. Meus filhos estão afastados. Meus filhos não querem te conhecer. Os meus filhos não querem saber da palavra. Hoje eu vou orar com você que é pai e você que é mãe. Teus filhos vão viver a promessa geracional da tua vida. Seus filhos vão viver as promessas de Deus junto com vocês. Vocês vão ver, vocês vão poder enxergar seus filhos amando a Jesus com todo o coração deles. Mas antes você vai começar a ter conversas difíceis. Conversas difíceis são importantes. Você quer que os seus filhos estejam na casa de Deus, mas você não conversa sobre Deus com eles. O seu exemplo não arrasta. E eu não estou falando da igreja, eu estou falando do teu lar. O que você precisa fazer para transformar esse relacionamento? O que você precisa mudar? Quais são as rotas que precisam ser recalculadas? Como que nós podemos fazer para nossa família estar prostrada diante do altar? Dando exemplo e não desistindo. Nós não podemos desistir das nossas gerações. E Deus fala comigo aqui essa noite, que existem pais aqui, que têm clamado pela vida dos seus filhos. Eles estão longe. Eles estão como aqueles israelitas, vivendo iniquidade, pecado, longe da presença de Deus. Mas o clamor de um pai e de uma mãe traz o filho de volta. Se você é esse pai ou essa mãe, que os seus filhos estão longe, mas que hoje você vai se levantar como um profeta e uma profetisa, eu quero orar pela tua vida e pela vida dos seus filhos. Levanta da onde você estiver, vem aqui na frente. Nós vamos orar pelos seus filhos. Nós vamos orar pelas gerações vindouras. Nós não vamos aceitar os nossos filhos longe da presença de Deus. Nós hoje vamos nos posicionar. Venha mães, venham pais. Nós não vamos aceitar que os nossos filhos estejam longe da presença, que os nossos netos estejam longe da presença. Nós somos daqueles que não desistem, porque Israel clamou e Deus se fez presente. Feche os seus olhos aqui no altar, toca no altar. Pastores, venham orar. Senhor Deus, foi o Senhor que me direcionou essa noite, Pai. O Senhor me mostrou filhos voltando para a tua casa. Assim como a palavra do Senhor nos disse, que através do arrependimento seus filhos voltaram. Essa noite nós vamos declarar e orar para que o pecado vá para longe dos nossos filhos, longe dos nossos netos, longe das nossas gerações. Deus fortalece cada pai, cada mãe, dê a palavra certa. Senhor, nós cremos no Evangelho, mas nós cremos no Teu poder. Nós cremos que de tudo que todo mundo não crê, o Senhor está aqui para fazer, Pai. Nós cremos em famílias, nós cremos no lar, nós cremos no poder da oração do pai, na oração da mãe. Senhor, traga os nossos filhos, Pai. Nós
nós não vamos aceitar ninguém de fora, Pai. O Senhor hoje entrega para vocês que estão aqui no altar a chave da vitória. Assim como os cananeus foram executados, os inimigos na vida dos nossos filhos serão eliminados. Os amigos que têm levado os nossos filhos para longe, eles vão se afastar, eles não vão ter mais vontade de estar perto, eles vão ter saudade de Jesus. Nossos filhos vão lembrar sempre dos ensinamentos, nossos filhos sabem para onde voltar, nossos filhos sabem o lugar que eles nasceram para estar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu declaro que nós teremos almoços e jantares felizes na presença do Senhor. Toda a família reunida, ninguém de fora, todo mundo temente ao Senhor, porque isso é promessa do Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Deus, essa noite traz a família para voltar para a casa do Pai. Que a bênção se derrame, O Senhor hoje até 1000 gerações. derrama sobre nós tua família, a unção da os teus família. filhos e os filhos dos teus filhos. Eles vieram orar e interceder pelos filhos. Mas eu quero convidar você que quer orar pelo seu marido ou pela sua esposa que está longe da presença de Deus. Vem aqui no altar, nossos pastores vão orar com você. Bispa, essa noite, quando você começou a falar sobre altar, quando a senhora começou a falar sobre casa e sobre lar, eu fiquei incomodado. Aqui, ó, olha aqui, pastores. Porque eu tenho vivido numa casa estranha, não tenho tido vontade de voltar. Mas eu quero, eu desejo habitar num lar que tenha a presença do Senhor. E eu quero decidir hoje ser parte desse lar. Se você é essa pessoa, vem para o altar do Senhor. Nós vamos orar e nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero um lar, eu não quero mais uma casa. Eu quero abençoar meus pais, eu quero abençoar meus irmãos. Eu quero ser aquele que profetiza dentro do meu lar. Eu quero fazer a diferença na minha casa para se tornar um lar. Eu estou crendo em algo diferente. Eu estou crendo no mover diferente. Eu estou crendo que Deus está fazendo ali. Deus vai trazer meus pais, Deus vai trazer minha família, Deus vai trazer a pessoa certa para mim. Eu vou casar certo, eu vou casar certo. Deus vai mandar a pessoa certa para mim e eu vou formar uma família. Oh, aleluia. Ore pela tua casa, ore pelo teu lar. Aleluia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Da família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção te acompanhe até 1000 gerações. Da família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Gerações, a família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que Nós seremos os profetas da nossa casa, do nosso lar. Deus hoje te dá
autoridade para conversas difíceis. Deus hoje te dá autoridade para falar para o mundo espiritual que aqui no mundo natural você serve a um Deus altíssimo que é o dono do teu lar. Nós não vamos aceitar nossos filhos longe, nós não vamos aceitar nossa família longe. Nós seremos daqueles que se levantam como Débora, como profetisa e como profeta dessa geração. E as guerras que Deus nos colocar, nós vamos vencer em nome de Jesus. Dê a mão para quem está do teu lado, dê a mão para todo mundo que está do teu lado. Nós vamos cantar o refrão, nós vamos cantar o refrão dessa canção. E sabe o que Deus vai falar conosco aqui essa noite? Que a oração de hoje não é para hoje, é para gerações que estão por vir. Nós estamos semeando em terra fértil. Deus vai fazer por gerações e gerações. A iniquidade, o pecado não farão parte da nossa família nem da nossa história. Dê a mão, levante a mão de quem está do seu lado e vamos adorar ao Senhor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Essa pessoa que está do teu lado, essa pessoa que está do teu lado, vira para essa pessoa, dá um sorriso e fala para ela assim: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora você vai falar assim: no último segundo do segundo tempo, teu milagre vai chegar. E você não vai morrer enquanto não vê o teu milagre acontecer. Quem está vivo para ver milagre acontecer, dá glória a Deus. Nós seremos a geração que veremos os milagres acontecerem. Por detrás, Vamos adorar, por igreja. diante, Vamos do teu adorar ao lado, Senhor. e em ti. Aleluia. É contigo, é por ti. Se você sabe, adore. E de dia e de noite, e saída do teu riso, Aleluia. do teu choro. É contigo, é por ti. É por ti, é contigo. Aleluia. É por ti. Glória a Deus. É contigo. Ele é contigo. É contigo. Nós vamos vencer as nossas guerras. É contigo. Aleluia. É contigo. Uma salva de palmas ao Senhor. Nós vamos vencer. Aleluia, eu creio. Aleluia. Senhor, derrama sobre nós a unção do arrependimento, a unção da autoridade, a unção da obediência. Deus nos entrega a chave da vitória. Essa semana vai ser extraordinária, queridos. Essa semana milagres vão acontecer e eu quero ouvir testemunhos para edificar o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Mais uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pode voltar para o teu lugar. Deus é fiel, poderoso. Ele é o Deus da nossa casa, Ele é o Deus do nosso lar. Eu tenho que apresentar alguém muito especial hoje, mas antes disso, Deus está me incomodando. Queria que vocês pegassem os cestos. Traz os cestos daqui.
quando eu chamei vocês aqui na frente para falar dos seus filhos, Deus me mostrou filhos voltando. Deus me mostrou. Eu não ia falar sobre isso, até porque eu ia continuar a palavra em outra coisa, mas Deus me mostrou. Eu quero convidar você que veio orar pelos seus filhos aqui, a você fazer uma oferta pelos teus filhos hoje, a você ofertar para o retorno do teu filho, para dizer: eu estou entregando uma oferta em fé de que os meus filhos voltarão para Jesus, os meus filhos retornarão para a casa de Deus, os meus filhos vão ouvir de Deus, os meus filhos viverão as promessas junto comigo, os meus netos voltarão para a casa de Deus, a minha família vai estar completa, eu vou viver a plenitude de Deus. E quando nós ofertamos, nós não estamos dizimando, nós estamos colocando em fé que o que Deus nos entrega, nós também entregamos a Ele. Nós sabemos que Deus, Ele é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu. E é uma oferta de fé, não é obrigatória, nunca é, mas Deus me mostrou. E eu quero essa noite que em fé você saia do seu lugar em ato profético, venha ofertar por causa dos seus filhos. Isso não é vergonha, isso é honra. Isso é honra. A oração da mãe tem poder, a oração do pai tem poder. A nossa oração, ela é digna. E nós não vamos sair daqui sem selar com essa oferta. Se ainda tem mais alguém para ofertar pelos filhos que estão longe, é a oportunidade. Eu já vou passar para outro momento. Mas não permita que hoje a bênção do Senhor não chegue na tua casa por uma omissão tua. Nós vamos ofertar sim. Nós vamos trazer ao Senhor uma oferta suave, em sacrifício pode ser, mas Deus, Ele nos entrega a chave da vitória em nome de Jesus, amém? Vamos orar por essas ofertas. Eu vou apresentar uma criança muito especial hoje. Estenda as suas mãos para cá, igreja. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que a oferta do sacrifício aconteceu hoje, mas nós temos fé o suficiente, Senhor, que Deus fala conosco essa noite e que algo extraordinário está para acontecer. Nós não vamos desistir, e nós como igreja vamos louvar e adorar ao Senhor, porque o Senhor já tem o planejamento de tudo que vai acontecer, e nós estamos crendo que a vitória é certa em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus. Hoje nós temos uma pessoinha para a gente apresentar. O nome dele é José, é profético. Ele é irmão do Noah. Ele é filho do Josimar e da Kali. Ele é irmão da Gabi. Cadê a Gabi? Hã? Tá viajando? José tem mais 3 irmãos. Muito bom. Tá, agora acabou, né, Josimar? Aleluia. Cadê o certificado? Tá aqui. Vem cá, pastora. Obrigada. Vem, Malu. Não? Amor, você quer orar pelo José? Titi. O olhinho dele é tão puxado que eu não sei se ele está dormindo ou se ele está sorrindo. Amém. A cara, só a cara. Igreja, estenda tuas mãos para cá, por favor. Hoje é um dia de muita alegria. Senhor, nós te apresentamos o José, Deus. Primeiramente, nós sabemos, Deus, que o Senhor é fiel, que o Senhor é o Deus das nossas casas, das nossas famílias. Meu Pai, em nome de Jesus,
Eu oro, Deus, pela vida do José, porque ele está num lar que te serve. Oh, meu Deus, já está orando em línguas. Ele está num lar que te adora, uma casa que vive na tua igreja. Senhor, escuta esse choro, porque anos que virão, ele estará segurando esse microfone como um grande pastor, como um grande bispo. Meu Deus, nós declaramos sobre a vida dele a tua guarda, a tua proteção, a prosperidade dos teus pais, que ele veja a cada dia o seu cuidado nessa família abençoada. Em teu nome, Jesus, amém e amém. Fala assim, eu como igreja, recebemos o José consagrado ao nosso Deus. Em teu nome, Jesus. Amém. 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 E amém. Seja bem-vindo. Agora é hora de chorar. Vamos tirar uma foto. Já é pastor, você já é pastor. Fala aí. Esse aqui conhece os 4 cantos da igreja, esse aqui sabe. Conhece tudo. Tirar a foto. Cadê a foto aqui, ó? Glória a Deus. Nosso príncipe. Uma salva de palmas para essa família abençoada. Os nossos príncipes, né, Noah? Lindo. Temos visitantes hoje. Você veio pela primeira vez. Deixa eu ver se você veio nos visitar. Bem-vinda. Sejam bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Bem-vindo. Te vi ontem no Arraiá, fazendo umas coisinhas, né? Vem cá, eu quero conhecer vocês. Nossos pastores querem te conhecer também. Vem cá, quero pegar o pedido de oração dos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Sem vergonha, gente. Vem cá. A gente quer conhecer vocês. Glória a Deus, seja bem-vindo. Uma salva de palmas. Sejam muito bem-vindos. A família Sara Pernambuco. Nós vamos pegar o pedido de oração de vocês, tá bom? Só o pedido mesmo. Vocês podem sair com os nossos pastores, por favor. Receba uma salva de palmas da nossa família Sara Pernambuco, em nome de Jesus. Vocês vão vir receber a unção e depois o Alexandre vai dar a unção final. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente, Deus, e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Por onde eu colocar as minhas mãos, coloque a mão na sua cabeça, por favor. Senhor, em nome de Jesus, que o teu povo hoje, debaixo dessa palavra, debaixo dessa unção,
que nós possamos viver uma semana extraordinária, que o Teu Espírito nos invada, que o Teu Espírito esteja na nossa casa, no nosso trabalho, que nós possamos, Deus, contemplar o Teu agir em tudo que nós fizermos. Nos dê a força, nos dê a coragem, a convicção para vivermos a melhor semana de nossas vidas. Vão em paz, que os anjos te acompanhem. Estamos encerrando, Sara, pela boca. Na minha frente, Deus, e para